que as coisas deem certo, não é verdade? Muito bem. Zacarias capítulo 9, quero ler com você do verso 11 até o 14. Zacarias capítulo 9, do 11 até o 14. Se você encontrou, diga: eu achei. Se não encontrou, vou dar mais um tempinho para você, tá bom? Para você encontrar. Zacarias capítulo de número 9. Do verso de número 11 até o verso 14. Estava calor hoje à tarde, né, irmãos? Mas está quente, né? Está quente. Quem mesmo com esse calor depois do almoço dá uma descansadinha? Assim, deixa eu ver, levanta a mão para eu ver. Bem alto para eu ver quem descansou, começou a olho inchado. Olha, maravilha, que beleza, hein? Tudo bem. E quem depois do almoço teve que trabalhar? Deixa eu ver, fazer uma faxina, ajeitar a casa. Ó, tá meio empatado o negócio. Ah, mas tem gente que levantou a mão e dormiu e fez faxina. Conseguiu fazer os dois? Eu espero que alguma dessas duas coisas seja bem feita, né? Muito bem, Zacarias 9, do verso 11 até o 14. Acompanha comigo que está projetado aqui na tela. Depois que nós lermos, eu queria que você tivesse um tempo de oração, tá bom? Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Diga assim: tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. Feche os seus olhos por um instante. Queria que você orasse agora, vou te dar um minuto, para você falar: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo através da palavra. Eu preciso, Deus, ouvir a tua voz. Se você orar, eu quero orar também, mas olha você agora. Deus, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Preciso te ouvir nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra santa que provém de um Deus que é todo santo, palavra poderosa que provém de um Deus que é todo poderoso, e palavra viva que provém do Deus que é autor e consumador de toda a vida. Pai, em nome de Jesus, nos conduz em graça agora, Pai amado, a fim de que possamos perceber aquilo que o Senhor tem reservado para nós através da porção da tua palavra. Nós queremos sair daqui hoje muito mais do que uma informação, com uma revelação do Senhor para nós. Fala tremendamente aos nossos corações na medida da nossa necessidade, para que possamos sair daqui hoje, Pai amado, alimentados pela palavra do Senhor. Sabe, Deus, nós precisamos de Ti, precisamos aprender mais acerca do Senhor. Por isso nos dá essa graça nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você que não desligou o seu celular, peço a gentileza que você pelo menos coloque aí no silencioso, que você, o mínimo possível, se distraia ou distraia alguém, porque às vezes por uma distração pequena a gente acaba perdendo, né, aquilo que Deus quer falar para a gente. Então, que você não se distraia, nem distraia ninguém, fique atento. Prometo para você que eu vou ser bem objetivo aqui. Amanhã é segunda-feira, todas as nossas atividades logo cedo. Eu vou até no máximo aqui 11, 11h15, tá bom? Amém? Amém. Vou nadar. Vocês não ficam?
Apesar que quinta-feira o povo queria ficar, né, irmãos? Brincadeira. O povo falou: pastor, o senhor já terminou o culto, quase 2h30 de culto. E o povo queria ficar, Rodrigão. Que isso, hein? Vamos mais. Profeta Zacarias foi levantado pelo Senhor para falar a respeito de uma condição que Judá, que Israel estava passando. Mas muito mais do que isso, esse profeta foi levantado para falar acerca daquilo que iria acontecer. Então preste atenção para você entender. O profeta Zacarias está vivendo um tempo onde o povo está experimentando de angústias, de dor, de escassez, de tribulação e de perda. E o povo enfrentando tudo isso, em algum momento eles chegam a pensar que Deus os abandonou. Então Deus levanta Zacarias para dizer: olha, está acontecendo algumas coisas, sim, estão acontecendo, mas além das coisas que estão acontecendo, das quais eu estou dizendo para vocês, eu também quero dizer aquilo que brada no meu coração do céu, a respeito de uma palavra profética, porque Zacarias é um conteúdo poético, mas também profético. Então Deus levanta esse homem para dizer não apenas acerca do que está acontecendo com o povo, mas daquilo que está no coração dele para ser realizado. E muito mais do que isso, Zacarias é levantado por Deus para dizer: olha, para que tais coisas se sucedam, para que tais coisas aconteçam, é importante que vocês se posicionem. Porque note, meu irmão e minha irmã, todos nós, guardadas as devidas proporções, enfrentamos um tempo de luta, de escassez, de angústia, de perdas, de dificuldade. E todos nós queremos que a nossa vida melhore, que as coisas melhorem. Mas para que as coisas melhorem, nós precisamos muitas vezes mudar alguns hábitos e algumas atitudes. A maioria das pessoas querem que as coisas melhorem, mas elas permanecem as mesmas. Nós queremos que algo novo aconteça repetindo os velhos hábitos. É muito difícil. A Bíblia diz assim que para que nós experimentemos de um vinho novo, é preciso também odres, vasilhas novas. E aí então a figura de linguagem poética que Zacarias apresenta é de um conteúdo maravilhoso. E aqui nestes versos que a gente compartilhou, nós temos algumas expressões dessas figuras. Ele começa dizendo no versículo de número 11 o seguinte: quanto a ti, Sião, por causa da tua aliança, por causa do teu pacto, eu vou tirar os cativos da cova que não tem mais água. Naquele tempo, o povo obviamente não tinha água encanada, não tinha como nós vivemos hoje, uma caixa d'água em casa. E muitos de nós ainda, os mais antigos aqui, são de um tempo onde a única maneira da gente extrair água era de poço. Quem é desse tempo? E tinha um poço no fundo do quintal, no sítio, né? Esse povo vivia assim, cavando poços. Por vezes os poços davam água, outras vezes não davam. E quando não dava água, eles abandonavam os poços. E mesmo alguns poços que davam água, alguns deles secavam, porque o veio da água, o lençol freático, muitas vezes era superficial, e aí secava. E o que acontecia? Em tempos de guerra, os inimigos, quando tomavam algum espaço territorial, pegavam as pessoas do exército inimigo e jogavam em poços sem água, para que quando terminasse a guerra, eles vissem o que iriam fazer, ou para deixar a pessoa ali de fato morrer. E olha que coisa paradoxal. Em primeira instância, a abertura de um poço era a expectativa de que aquilo serviria para a vida, porque a água simboliza a vida. Só que o que está acontecendo aqui no contexto de Israel é que o poço estava sendo ambiente de morte. Israel havia sido tomado, a cidade havia sido destruída em Jerusalém, os muros tinham ido ao chão. O exército inimigo tinha tomado posse e tinha pego algumas daquelas pessoas e jogado então em poços sem água. Pastor, qual a profundidade desses poços? 15, 20 a 25 metros. Muito difícil de sair. Olhava para os lados e não tinha saída. Olhava para cima e o único lugar que tinha socorro era em cima, mas lá em cima estava a pessoa que tinha jogado.
E aí Zacarias está dizendo: olha, a sensação que nós temos é essa. E eles sabiam dessa sensação, porque viviam esse contexto. Ele falou assim: olha, a sensação que nós temos é essa, a sensação de como se fôssemos jogados em um poço sem água. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem refrigério, não tem sossego, não tem descanso e não tem nem ajuda. Agora olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Quantos de nós talvez já experimentamos de uma sensação como essa? Não é à toa que, de senso comum, muitos de nós, quando estamos passando por uma luta, um problema, a gente fala assim: cheguei no fundo do poço. Só que Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Deus revela algo ao profeta Zacarias. Então preste atenção e olha aqui para mim. Se a sensação que vocês têm é essa, existe uma saída. Eu posso tirar vocês desse poço a partir de uma aliança, de um pacto que vocês têm comigo. Então, quando nós tomamos hoje aqui a Santa Ceia, nós falamos assim: olha, a Santa Ceia é renovação de aliança. Você compreende por que a necessidade de termos uma aliança com Deus? Você compreende por que a necessidade de termos um pacto com o Senhor? Porque é uma promessa de Deus para homens e mulheres que têm um pacto com Ele. É uma promessa de Deus para homens e mulheres que têm um pacto com o Senhor. Não é à toa que Zacarias, no capítulo 9, anuncia a vinda do Messias. Depois leia na tua casa todo o capítulo 9 de Zacarias. Ele está prevendo a vinda do Messias. E é o Messias que veio, que nasceu e que morreu. E através do sangue dele nós temos uma aliança com o Pai, temos uma aliança com Deus. E através dessa aliança de sangue, através deste pacto, todas as vezes que nós nos sentimos no fundo do poço, Deus vem, age de graça e misericórdia e salva as nossas vidas. Ele diz aqui: quanto a ti, ó Sião, por causa do sangue da aliança, por causa do sangue deste pacto, eu vou tirar os cativos da cova que não tem água. Então talvez você já experimentou disso. Ou talvez muitos de nós aqui estamos experimentando essa condição. Não enxergamos uma saída, desanimados, frustrados, decepcionados, uma angústia terrível tomando conta do nosso coração, crises sistêmicas de ansiedade, de preocupação. Talvez perdemos algo que nós tínhamos com muito prazer e com muita alegria. Talvez em algum aspecto da nossa vida nós somos abandonados e deixados para trás. Talvez em outros aspectos nós somos humilhados. Talvez passamos por momentos na nossa vida de profunda dor e desespero. Mas a promessa de Deus para nós é o seguinte: eu posso tirar vocês desta condição a partir do momento que vocês estabelecerem comigo uma aliança, a partir do momento que vocês estabelecerem comigo um pacto. E olha aqui para mim, a coisa mais interessante e maravilhosa da palavra de Deus é que ela afirma para nós que 24 horas por dia, 7 dias na semana, Deus está disposto a fazer uma aliança com a gente. Aleluia. Deus está na posição, na condição, dizendo: eu estou pronto para fazer uma aliança com vocês. A grande questão é: será que o meu desejo também de fazer uma aliança com o Senhor? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a segunda figura de linguagem que Zacarias utiliza está no verso de número 12. Ele fala assim: olha, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, voltai à fortaleza. Acabei de dizer para você que este era um período onde Jerusalém tinha sido destruída. Os muros da cidade ainda não haviam sido construídos. Como que a palavra profética de Zacarias para o povo é: volte para a fortaleza, e não tem fortaleza nenhuma? Sabe o que Deus está dizendo para Zacarias? Eu sou a fortaleza de vocês, voltem para mim. Voltem para mim e façam um pacto comigo. É que o grande problema é que nós, seres humanos, nós queremos algo palpável e visível. Nós queremos fazer uma aliança com aquilo que a gente vê. Nós queremos que a nossa fortaleza seja algo construído e edificado por mãos humanas. Eu fico olhando os malucos por aí que constroem aqueles bunkers. Os caras gastam tudo que tem, afundam na terra não sei quantos metros e colocam comida ali para não sei quantos anos de duração, com medo de alguma coisa acontecer, porque o ser humano é assim, ele está sempre tentando encontrar um lugar de proteção. Mas não existe nessa terra nenhum ambiente que pode gerar proteção para você como a presença do Senhor. Quando nós estamos guardados e protegidos por Ele, quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, nada pode atingir
dirigir as nossas vidas, porque Ele de fato é o nosso sustentador, Ele de fato é aquele que é a nossa fortaleza, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Então Zacarias brada: ei, volte para a fortaleza, e a fortaleza é o Senhor. A grande pergunta é: para onde nós estamos direcionando os nossos olhos? Porque onde direcionamos os nossos olhos, nós guiamos os nossos pés. Eu pedi para você: para onde você tem direcionado os seus olhos? Porque aonde você fixa os seus olhos, você tem levado os seus pés. Se eu fixar os meus olhos na dor, os meus pés vão caminhar na direção da dor. Se eu ficar fixo com os meus olhos no desespero, eu vou caminhar na direção do desespero. Se eu ficar fixo com os meus olhos na ansiedade, eu vou caminhar cada vez mais na direção da ansiedade. Quando Pedro estava naquele barco e uma tempestade assolava os discípulos, já não bastava todo o medo, toda a dor que eles estavam passando naquele momento de angústia, ainda eles olharam um para os outros e falaram assim: rapaz, está acontecendo alguma coisa na água ali, parece que é um vulto, parece que tem um negócio andando sobre as águas. E um gritou para o outro: é um fantasma. Aí Jesus, com aquela voz doce e suave, veio no meio de uma tempestade e disse: sou eu. Aí Pedro, impetuoso, disse assim: mestre, mas se é o Senhor, então me faz andar contigo sobre as águas. E todo mundo fala do medo, do desespero de Pedro, mas puxa vida, ele foi um homem ousado, ele deu os seus primeiros passos. Mas o texto fala que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas em um determinado momento, a tempestade e o vento eram tão intensas que Pedro então tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, e olhou para o mar, e de repente ele começou a afundar. Porque aonde nós fixamos os nossos olhos, nós dirigimos os nossos pés. Agora note, Jesus presente ali, Jesus chamando Pedro, não tinha ainda acalmado a tempestade, não tinha ainda cessado o vento. Não quer dizer que quando Jesus tem um pacto com a gente, ou quando nós temos um pacto com Ele, nós não vamos passar por ventos contrários. Não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações na nossa vida, mas há uma certeza, uma convicção de que enquanto estivermos com os nossos olhos fixos nele, nós vamos andar inclusive sobre as tempestades, inclusive sobre o vento contrário. Mas é tão interessante que Zacarias diz assim: olha, eu preciso ter um pacto, eu preciso ter uma aliança, porque a aliança vai tirar vocês deste poço, de um poço que não tem água, de um poço que não tem refrigério. Então agora, extraídos deste lugar, tirados do poço, volte-se para a fortaleza. Porque uma vez vocês estavam presos no poço, mas agora vocês estão presos à esperança. Olha que coisa linda o texto, verso 12. Voltai, ó, para a fortaleza, ó, presos da esperança. Eu fui estudar um pouquinho aqui este preso, porque preso é aquele que está cerceado de liberdade. Mas a palavra no hebraico aqui não é preso, é fixo, de fixar algo. A esposa chega para o marido e fala assim: viu, você pode fazer uma gentileza para mim? Preciso colocar essa guirlanda de Natal aqui na porta de casa, então fixe para mim um prego ou um parafuso na porta. Prenda ele ali, fixe. É isso que está dizendo aqui Zacarias. Fixe na esperança. Vocês nasceram para isso. Vocês nasceram para ser presos à esperança, para estarem fixos à esperança. O grande problema, e olha aqui para mim, é que muitas vezes, sem pacto com o Senhor, sem ter Ele como nossa fortaleza, nós passamos a ser aquilo que nós não nascemos para ser. Vou repetir para você, muitas vezes, longe de um pacto, longe de termos o Senhor como nossa fortaleza, nós passamos a ser aquilo que nós não nascemos para ser. Por exemplo, isso aqui, ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma caneta. E a caneta, ela tem um propósito. O propósito dessa caneta é assinar decretos, assinar contratos, assinar escrituras, assinar documentos, escrever acerca de algo que está no nosso coração. Mas muitas vezes eu vejo mulheres com o cabelo um pouquinho mais comprido, que não tem um elástico, que não tem um pegador. Aí o que elas fazem? Dão uma ajeitada no cabelo e colocam o quê? A
entendendo? É para isso que ela foi feita? Serve também, não serve? Mas foi para isso que ela foi feita? Aí que está. É que muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo algo do que nós não nascemos para fazer. Estamos tentando ser aquilo que Deus não tem de propósito para nós. Estamos presos a qualquer outra coisa, menos a esperança. Tem pessoas presas a vícios, presas ao passado, presas à angústia, à tribulação. Tem pessoas que, se alguma coisa melhorar na vida delas, elas perdem o assunto, porque o único assunto é a dor, é o desespero, é o rancor, é a mágoa. E é uma promessa para as pessoas que se fixam em esperança. Acompanha comigo ainda no verso número 12. Voltai à fortaleza, porque vocês nasceram para ser presos à esperança. Sabe por quê? Porque hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A mulher de Jó falou para ele assim: rapaz, você está maluco, amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que ele disse? Você está louca, eu estou preso nele sob uma esperança. E se ele foi fiel comigo no tempo de bonança, eu serei fiel com ele no tempo de angústia. E Jó termina o seu livro dizendo assim: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E Deus restituiu a Jó tudo o que ele tinha em dobro. Olha aqui para mim. Você perdeu alguma coisa na vida que você não gostaria de ter perdido? Você foi saqueado? Os teus poços foram entulhados? Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão e minha irmã, fixe a esperança, porque ainda em breve Deus restituirá em dobro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus empreendimentos, sobre os teus negócios, sobre a tua emoção, sobre a tua vida espiritual. Deus vai restituir em dobro. Há uma porção dobrada do Pai sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Você não nasceu por uma circunstância adversa, você nasceu para que Deus cumprisse na tua vida o propósito dele. Você é um prisioneiro da esperança. Há mais de Deus para ser realizado na tua vida. Não desista, não pare de crer. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus sobre a tua vida jamais morrerão. E por último, ele diz o seguinte: preste atenção, porque para mim curvei Judá como um arco e enchi Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as tuas flechas sairão como relâmpago. Aí Zacarias está dizendo o seguinte: sabe o que Deus vai fazer com vocês? Vai curvar vocês como um arco. E aí, meu irmão e minha irmã, é impressionante como às vezes vai tendo pais no gabinete que vem pedir oração para os seus filhos. E algumas das situações, de tanto a gente orar por enfermidades e doenças, de tanto a gente fazer visitas em hospitais, a gente acaba sendo meio que médico, né? Você fala assim: mas será que não é isso? Será que não é aquilo? E muitos pais chegam ali e falam assim: pastor, olha pelo meu filho, olha para minha filha, que aconteceu isso. Esses dias eu falei para o pai e para a mãe: olha, pelo que você está me dizendo, esse diagnóstico talvez seja a dor do crescimento. Eu vou falar sobre isso? Dor do crescimento. Ah, mas não deu outra. Fizeram consulta, foram no médico e ligaram: pastor, o senhor acertou. O senhor fez medicina? Eu falei: não, fiz teologia. É dor do crescimento, pastor. Sabe por quê? Porque para crescer, muitas vezes, dói. E quem não tem vontade de crescer? Quem não tem vontade de avançar? Quem não tem vontade de amadurecer? E aí, Zacarias está dizendo o seguinte: Deus vai dizer para vocês que vai entortar vocês, vai envergar vocês, como um arco. Mas tem um propósito para isso, sabe por quê? Porque Ele fará de vocês como flecha. Ele fará de vocês como flecha. Eu disse para você que nós nascemos com um propósito. E o nosso propósito na mão do Senhor é para irmos para ambientes e lugares inimagináveis. Só que muitas vezes, para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos que nos sujeitar ao toque do Senhor e nos curvarmos diante dele. O grande problema é que muitas vezes, mesmo cristãos, mesmo crentes, nós ainda somos autossuficientes.
E autossuficientes não têm espaço para a prosperidade do Senhor. Porque Deus não procura autossuficientes, mas Deus procura por dependentes. E eu quero declarar nesta noite: eu sou totalmente dependente do Senhor. E muitas vezes, porque nós vamos criando uma conjectura dentro da nossa mente, do nosso coração, um arcabouço de tantas ideias, de tantos acontecimentos. Hoje vivemos num mundo tão pragmático, onde a informação ela é tão intensa, está tão perto de nós, a gente acha que a gente sabe bastante coisa. E nós vamos ganhando uma expertise que muitas vezes vai apagando a ação de Deus sobre as nossas vidas, porque nós vamos nos tornando capazes em nós mesmos de realizar tudo aquilo que a gente acha que é possível. Até o momento que nós chegamos em um espaço onde a gente percebe que a gente sozinho não consegue avançar. E aí a gente entrega para o Senhor a nossa vida. Sabe o que Ele faz? Ele enverga a gente como um arco. E Ele estica, bem esticadinho, só para que na mão dele nós sejamos como uma flecha, para sermos lançados e alcançarmos lugares sobrenaturais que o Senhor quer nos levar. Isso só acontece com quem se sujeita a se colocar na mão do Senhor. Eu vou encerrar dizendo algo para você. Nós somos engraçados às vezes, porque nós nos sujeitamos a tantas coisas. Eu disse aqui no domingo passado, quando eu falava a respeito dos nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim, seu primogênito, seu segundo filho. Eu disse assim que se alguém pedir para a gente alguma coisa difícil, a gente faz. Se alguém falar para nós assim: olha, para você ter resultado, suba essa escadaria aqui de joelho, 500 degraus, o sujeito sobe. Olha, para você alcançar esse resultado, você tem que fazer tal coisa. E o difícil parece que a gente tem inclinação para fazer. Só que muitas vezes nos sujeitarmos ao senhorio, ao governo de Deus, parece para nós ser tão complicado, que teria que ser o mais fácil. Porque nós estamos nos colocando, nos sujeitando nas mãos daquele que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. É que nós vamos nos fechando como uma concha, como uma ostra, e nós não queremos mostrar para Deus a nossa intimidade. Nós temos medo de revelar para o Senhor a nossa intimidade, nós temos medo de nos curvar diante dEle. E nós entramos na presença de Deus de qualquer maneira, e muitas vezes retos. Nós cantamos: eu me curvo, eu me lanço, eu me prostro, mas quando chega o momento, de fato, da gente se curvar diante do Senhor, nós não nos curvamos. E a chamada de Deus para nós é essa. Não é difícil o que eu estou pedindo para vocês, a Clarice está dizendo aqui. A única coisa que Deus está pedindo para nós é: abram a intimidade de vocês para mim. Falem comigo. Abram o coração de vocês. É interessante que em alguns gabinetes pastorais, as pessoas chegam no momento da crise, no momento do desespero, elas procuram o pastor, elas abrem o coração, elas vomitam na intimidade delas. E depois elas chegam em casa, a primeira coisa que eu falei para o pastor: ai, que vergonha, não veio mais na igreja? Às vezes nem encontra a gente na rua, sempre atravessa. Não é assim, pastor? Não, é desse jeito. É impressionante. Mas é só abrindo a nossa intimidade, a nossa vida, que nós somos curados. É só expondo áreas da nossa vida, das quais a gente precisa expor para receber um toque do Senhor, que nós somos de fato curados e sarados. Mas muitas vezes preferimos ficar com as nossas feridas, muitas vezes preferimos esconder as nossas lepras. É muito parecido com o que está escrito lá no 2 livro dos Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Naamã tinha uma lepra escondida debaixo das suas vestes. Ele foi até o Rio Jordão. O profeta falou para ele assim: lava no Rio Jordão. Ele falou assim para um dos seus moços: na minha terra tem rios muito mais limpos do que o Jordão. E sabe o que o moço de Naamã disse? Meu senhor, se ele tivesse pedido coisa mais difícil, o senhor faria. Mas ele te pediu o que é fácil. É só o senhor dar esses mergulhos no rio. Puxa vida. Mas para dar aquele mergulho no rio, o que Naamã tinha que fazer? Tirar a sua capa e diante de todos os seus soldados expor a sua intimidade. E muitas vezes nós expomos a nossa intimidade para quem não pode nos ajudar. E aí nós nem nos curvamos, nós nos arrebentamos e deixamos de expor para quem de fato pode nos ajudar.
A palavra de Deus para o povo de Israel, através de Zacarias, é essa: eu vou fazer de vocês um arco. No começo vai doer, mas é para o crescimento de vocês, é para o avanço de vocês, porque eu quero lançar vocês como uma flecha. E a expressão poética de Zacarias é linda: essa flecha será lançada e vocês serão como um relâmpago. Cara, isso é surreal. Já imaginou? Sabe o que o profeta Zacarias está dizendo aqui? É mais ou menos assim, ó: vocês estão pensando que sabem o que Deus quer fazer em você através de vocês, mas vocês nem imaginam o que Ele quer fazer em vocês e através de vocês é muito maior e é muito melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Vou ficar aqui para te orar.